Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, tá? E hoje aqui vim trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência fazendo um bolinho decorado em tema de festa junina, gente, tá? Isso aí foi um bolinho mesmo aqui para casa, não foi encomenda, não foi para festa nenhuma. Então vocês vão ver aí um monte de defeito, mas foi uns testes que eu fiz, tá? Então aí para fazer a nossa massa eu tô colocando 3 ovos, 3/4 de xícara de chá de açúcar, tá? Vou colocar dentro do bowl pra gente bater isso tudo, ficar um creme bem aerado. E aí eu tô usando um tabuleiro alto, tá? De 20 centímetros de diâmetro, 20 não, gente, desculpa, 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, tá? Não passei nada nele, só forrei o fundo dele com um disco de papel manteiga, tá? Que eu cortei o tamanho do fundo. Só isso, mais nada. Não passei manteiga, nem óleo, nem nada. E eu bati o nosso creme até ele ficar bem aerado assim, tá, gente? Coloquei uma colher de sopa de essência de baunilha, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 50 ml de óleo, tá? E 150 ml de leite, pode ser água também. Também adicionei uma pitadinha de sal, tá, gente? E aí eu só misturei para poder esse trigo dar uma incorporada e já tirei. Só bati 1 minutinho, já tirei, vou terminar o procedimento na mão, tá? Fui tirando aí o trigo em volta do meu bowl e adicionei também meia colher de sopa de farinha não, é fermento de bolo mesmo, tá? E despejei a nossa massa e levei pro forno dentro de uma outra forma, porque se na hora de assar sair, né, transbordar, não vai cair no meu forno, vai cair dentro da forma. E pra movimentar também fica melhor, tá bom? Nosso bolo ficou assando em aproximadamente 50 minutos a 1 hora, em forno a 180 graus, 200 graus, tá bom? Bem baixinho. E aí na minha panela, minha gente, eu tenho pro nosso recheio uma lata de leite condensado, umas 7 paçoquinhas dessa aí, esmagadas com a mão mesmo, tá, sabe? Trituradinha. E mais 3 colheres de sopa de leite em pó. E vou adicionar também uma caixinha de 200 ml de creme de leite, tá? Misturo muito bem tudo antes de ligar o fogo, tá? Misturo bem, deixo a mistura bem homogênea antes de ligar o fogo. Depois eu ligo o fogo, começo a cozinhar o nosso recheio. E eu vou misturar o ponto para você, vou mostrar o ponto para vocês, tá, gente? Começou a ferver, eu levantei a minha espátula e o que cai da minha espátula é bem líquido ainda, percebe? Não é esse o ponto, tá, gente? Se você desligar aí, vai ficar um recheio mole. O ponto é quando eu levanto, assim, a minha espátula, o creme da minha espátula. Vou mostrar pra vocês agora. Ele cai cremoso e o que cai no restante da panela, no que tá na panela, ele cai e não se dissolve, assim, não se mistura tão rápido, sabe? Com o que tá na panela. E forma essas bolhonas, assim, meio, sabe, meio vulcânicas. Bem cremoso, tá vendo? E aí você pode desligar o fogo, continua mexendo por mais uns 2 minutinhos depois que você desligar o fogo. Vai ficar cremoso de novo, tá? Porque se você simplesmente desligar o fogo e deixar parado, vai ficar com a textura talhada e não é isso que a gente quer. Continua mexendo uns 2 minutinhos e ele vai ficar desse jeito aí, bem cremoso, tá? Fica uma delícia esse recheio. Quando o bolo tá gelado, ele fica bem firme. Depois que o bolo vai entrando em temperatura ambiente, ele vai dando uma amolecidinha de leve, mas nada que prejudique a estrutura do bolo, não, tá? Ele fica cremoso. E aí eu despejei na minha forma, sabe, num recipiente pra ele esfriar. E coloquei um papel filme. Ou pode ser, eu usei, na verdade, papel, sabe aquele plástico para vegetais que a gente usa, saquinho de vegetais? Então, coloquei ele em contato com o meu doce e ainda sobrou um pouco de doce na minha panela. Percebe que eu deixei de propósito? Porque eu quero deixar aí para fazer uns brigadeiros de paçoca para colocar em cima do nosso bolo. Eu levei no fogo mais um pouquinho, né, esse doce, mais 1 minutinho ou 2, tá, gente? Na hora que parecer que ele tá fritando assim, você já pode tirar, porque aí vai estar no ponto de enrolar. Vai ficar mais firme, vai ficar mais fácil da gente enrolar. Tá? O meu aí eu até deixei passar um pouquinho, poderia ter ficado mais cremoso. Mas deu certo também, tá bom? E aí, ó, é só deixar esfriando na hora de decorar o nosso bolo, enrolar e passar na paçoquinha triturada de novo, tá bom?
passar os nossos brigadeiros na paçoquinha. Uma delícia. E a calda do nosso bolo, tá, gente? Eu peguei um recipiente desse de ketchup, maionese de lanchonete. Coloquei um dedinho de leite condensado e completei com água, tá? Ela mede aí... Botei em média 200 ml de calda no total, tá, gente? E aí, gente, o nosso bolo já tá frio, tá? Eu fiz ele, assei no dia anterior, só tô usando no dia seguinte. É bom mexer com o bolo frio, né? Porque ele vai estar mais firme. Fica uma massa muito macia, muito fofinha. E agora eu vou desenformar o bolo, tá? E vou cortar o nosso bolo em 3 camadas, tá? Vou formar 3 discos de massa aí, tentando cortar o mesmo tamanho. Tá, gente? Eu não sou confeiteira profissional, não sou nem confeiteira amadora. Eu só gosto mesmo de me aventurar, tá? Na cozinha, na confeitaria, eu me interesso, eu acho muito legal. E aí, a nossa massa eu cortei em 3 discos e eu mantive, tá? Aquele disco de papel manteiga no fundo da massa, eu não tirei, eu não tiro, eu só tiro na hora de confeitar, tá bom? E aí, ó, a nossa massa fica macia, porém ainda firme, tá bom? E aí, gente, na mesma forma que a gente assou o bolo, eu vou montar o nosso bolo recheado, né? O nosso bolo de paçoca, de brigadeiro de paçoca com doce de leite. Peguei 2 folhas tamanho A4 de acetato, tá, gente? É um plásticozinho. Forrei a lateral da minha forma com esse acetato. Se você quiser, você pode cortar para diminuir um pouquinho aí, cortar uns 2, 3 dedos para diminuir um pouquinho a altura, porque eu tive dificuldade na hora de montar, porque o plástico ele serve para aumentar as laterais do bolo. Né, quando você não tem um tabuleiro aí do tamanho certo, da altura que você precisa, você coloca esse plásticozinho aí para te auxiliar a subir mais o tamanho da altura do tabuleiro. E aí, gente, eu forrei o meu acetato com com 2 folhas, né, de plástico, de legumes também, sabe, esses que a gente compra no mercado. Peguei o fundo da minha massa, um dos discos que eu cortei, coloquei no fundo aí do tabuleiro, que já tá forradinho, molhei com a minha calda que eu misturei, né, aquela aguinha com o leite condensado, molhei um pouco, e agora eu venho com metade do meu recheio de brigadeiro de paçoca e vou despejar no meu bolo. Eu vou fazer 2 camadas de recheio, tá, gente? Você pode fazer 3, se você quiser. Tá, e olha aí a cremosidade que fica o nosso recheio. Fica muito bom, gente. Eu parti ao meio, né, só pra ter uma noção aí pra colocar a quantidade certa em cada camada. Despejei por cima do meu bolo, espalhei. Tive dificuldade nessa parte por conta aí do acetato, que me atrapalhou um pouco. Mas eu consegui. Se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. Eu acho que até uma criança consegue fazer isso aí que eu tô fazendo. Aí eu tenho, gente, o doce de leite, tá? Eu resolvi incrementar com doce de leite. Eu tenho uma lata de leite condensado de 395 gramas mesmo, cozida na panela de pressão por 50 minutos, tá? Famoso doce de leite condensado cozido, né? E eu coloquei por cima, né, do meu recheio, só que eu só coloquei a metade, tá, gente? Eu dividi aí tanto o brigadeiro quanto essa lata de doce de leite, usando só metade aí do doce de leite em cada camada. Dei uma espalhada de leve, nada muito aí certinho não. Vim com o meu segundo disco de massa, coloquei por cima, dei uma leve prensadinha para acomodar a massa em cima do recheio, tá? Não precisa ficar apertando muito não. Só para dar uma ajustada aí. Reguei com mais um pouco de calda. Esse tanto de calda que eu coloquei, gente, não ficou encharcado, tá? Pelo contrário, acho que eu poderia ter até molhado mais um pouquinho. Mas cuidado com esses bolos muito altos aí, molhar muito, ele pode desestruturar e atrapalhar. Na hora de decorar, o bolo sair andando depois. Então é melhor botar menos calda. Despejei o restante do meu recheio de brigadeiro, de paçoca. E por cima, novamente repetindo, a mesma coisa que a gente fez no recheio anterior, na camada anterior. Despejei o restante do meu doce de leite por cima. Coloquei a última camada de bolo. Molhei e fechei o meu plastiquinho para proteger de qualquer cheirinho de geladeira. Principalmente a gente assim, que não é confeiteira, não tem geladeira específica para isso, né, gente? Então dentro da minha geladeira tem de tudo que uma casa normal tem. Então pode sim pegar, mesmo que tudo fechadinho, né? Cada um no seu potinho, cada coisa no seu potinho, pode sim acabar pegando o cheiro. Então veda bem aí o seu bolo por cima. Vocês perceberam aí que na minha calda ainda sobrou,
tá? Sobrou aí uma quantidadezinha boa de calda, que vocês vão ver, que eu ainda vou usar daqui a pouco, tá? Veda bem, fecha bem bonitinho pra não pegar cheiro. E aí eu botei, gente, um saquinho, um pezinho em cima. Aí eu tinha farinha de milho aqui em casa, de meio quilo, se eu não me engano. E eu só coloquei assim, deu uma amassadinha no fundo, mas não prejudicou em nada meu bolo, não. É só pra dar uma sentada em tudo. E aí, olha a altura que ficou. Vou mostrar pra vocês a altura que ficou o bolo, tá vendo? Se eu não tivesse colocado o acetato, pode cortar um pedaço que ficou sobrando muito acetato. Mas ele ajuda. E então agora, gente, eu deixei de um dia pro outro, tá? Deixei um dia, né, na verdade. No meu caso aí foram um dia, ficou um dia na geladeira. Leva pra geladeira, tá? E agora eu tô tirando o plásticozinho. Eu tirei o acetato, removi o plástico de cima do bolo. E agora eu vou virar na minha tabuinha, tá, gente? Se eu não me engano, essa tábua tem 25 centímetros de diâmetro. E virei o nosso bolo, tá? Com cuidado, vai tirando assim com calma. Não tira com pressa, faz com calma, com delicadeza. Não faz as coisas correndo, porque se fazendo bonitinho, pra quem não tem experiência, já sai meio doido. Imagina se fizer correndo, né, gente? Aí tirei o plástico. Agora, nesse momento, eu vou tirar o nosso papel manteiga de cima do tampão do nosso bolo. Vou regar com mais um pouquinho de calda para umedecer essa parte de cima também, tá? Não esquece de tirar, viu, gente, esse papelzinho de cima. É bom manter até esse ponto aí, mas não esquece de tirar. Imagina, cortar o bolo e achar o papel lá depois. Meu Deus, né? E aí eu vim alisando um pouquinho, enfiando o recheio para dentro do bolo. Tá? Aí, gente, eu bati uma caixinha de chantilly de 200 ml, tá? Ele tem que estar bem gelado para bater. E eu deixei bater bastante mesmo, para depois tentar achar o ponto aí na hora de hidratar, tá? Vocês percebem que ele tá um aspecto talhado, tá vendo? Assim, ele não fica bom pra gente trabalhar, pra gente embolsar, né, digamos assim, fazer a primeira camadinha do nosso bolo, tá? Então, quando ele fica assim, não é que você perdeu, jogou fora. É só, pelas pesquisas que eu fiz, é só ir hidratando ele com chantilly líquido. Você pode usar o chantilly antes de bater bem geladinho, que funciona. Você pode colocar, se você não tiver chantilly, usa leite bem gelado. Vocês viram aí que eu tô usando o restinho de calda, né? Que eu não precisei usar, não usei no bolo. Não usei toda a calda no bolo, então eu tô hidratando com isso daí. Ou, se você não tiver nada disso, água já bem gelada, tá bom? Também funciona. E aí você vai colocando, não tem a medida certa, tá? Você vai colocando até atingir essa textura aí, ó, cremosa, sabe? E o meu ainda não ficou perfeito, ficou ainda meio, sabe, um aspecto meio talhado, sabe, meio poroso, que o pessoal chama assim, né? Mas, gente, eu não desisti. Como eu falei pra vocês, eu não sou confeiteira, eu não faço bolo pra fora, nada disso. Mas eu não desisti, eu meti as caras pra fazer, então façam também, tá bom? Fui hidratando até chegar a esse ponto, e aí agora eu vou tingir o meu chantilly, tá bom? Fiz a primeira camadinha lá no bolo, que vocês viram fazendo, que é o embolsca pra grudar, né, os farelos do bolo nele mesmo. Fiz com o chantilly branquinho mesmo. E aí o restante do chantilly que tá no bol, eu coloquei o corante em gel alimentício, tá, gente? Laranja. E fui colocando até ficar um laranjinha, assim, um laranjinha suave, tá? E eu vou quebrar um pouquinho ainda a cor desse laranja com o marrom. Vai ficar uma corzinha meio que lembra um doce de leite clarinho, bem clarinho. Gostei da cor. Mas aí vocês botam a cor que vocês gostarem. É só uma ideia pra vocês, tá, gente? Eu não sei fazer decoração de bolo, eu não sei, né? Eu saio inventando. Então, de repente, aí vocês podem tirar da minha ideia coisas boas. Se já tiver sido de algum valor para alguém aqui que tá assistindo, eu já tô feliz, tá, gente? Tô realmente feliz. E aí eu fui pingando, né, gente? Corante alimentício marrom aí agora, tá? Tô usando corante em gel, mas pode ser o em pó, pode ser o líquido. Eu gosto muito de usar corante em gel, tá? E vou aplicar agora com o bico perlê, tá? É um bico perlê bem grosso. Eu vou pegar direitinho, vou deixar aqui descrito, né, na descrição do vídeo, o tamanho do perlê, mas é o perlê maior,
Não tem muita numeração, tá? Dá pra fazer sem o perlê também, é só você cortar a pontinha do saco de confeitar, né? Com uns 2 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Uns 2 centímetros assim de largura, você corta e passa assim no bolo pra ficar mais uniforme. Gente, é a primeira vez que eu tô usando essa espátula de textura, tá? Um lado é assim com esse desenho, a gente vai usar esse desenho aí. E o outro lado é liso, reto, que eu já aproveito também para fazer o alisamento primeiro, tá? E é a primeira vez também, gente, que eu tô usando a bailarina. Amei usar a bailarina, gente, amei. Lógico que tive minhas dificuldades também, né? Como primeira vez em tudo, a gente, né, tá experimentando. E essa bailarina de tampo de vidro, ela é muito boa, ela é muito levinha de mexer, ela não trepida. Muito legal mesmo. Aqui na minha cidade eu comprei naquela loja Plim Plim, ali no centro de São Pedro. Tá? E aí, gente, o que eu percebi? Qual foi a minha experiência aí alisando com a espátula? Muito legal fazer, tá? Quem é confeiteira, quem já faz bolo, já é acostumado a trabalhar com isso, com certeza sabe trabalhar muito melhor, né, gente? Mas eu não sou e gostei. E tudo que faz a gente é a habilidade, é a prática, né, gente? É o hábito de você estar ali fazendo. E outra coisa que eu percebi também, gente, é a posição ali do ângulo. Na hora de você alisar o bolo, você tem que fazer meio encostadinho, sabe? Um ângulozinho mais fechado. Você não pode simplesmente colocar um ângulo de 90 graus ali, deixar a sua espátula de textura num ângulo muito reto, assim, pra dentro do bolo, que a gente acaba dificultando nossa vida. Eu tive dificuldade nessa parte, tá, gente? Exatamente pela falta de costume de fazer. E aí, eu apliquei o chantilly e fui alisando tanto que acabei tirando demais o chantilly, gente. Então, com o tempo, aí vocês vão ver, ó, o meu fundo do bolo, o meu embolso primeiro do bolo, ele foi aparecendo, e não é isso não pode acontecer com a textura. E aí, ó, como tá com pouco chantilly, tá vendo? A textura não foi formando, gente. Porque eu acabei tirando demais chantilly quando eu fui embolsar, quando eu fui alisar, tá? Mas tudo bem, me perdoei, se perdoem também, é assim mesmo, né? Simplesmente fui repondo o chantilly novamente, tá? Deu mais trabalho, mas fazer o quê? Simplesmente fui repondo mais chantilly e eu percebi que com essas espátulas de textura são lindas, né? Tem cada modelo um mais lindo que o outro, gente. Essas espátulas, elas têm uns desenhos que pedem realmente uma camada mais grossa de chantilly, né? Pra fazer as ranhuras bonitinho. Se for uns desenhos mais rasinhos, pede menos. Mas se for uns desenhos com uns motivos, com os desenhos assim, mais cavados, elas pedem mais chantilly, tá? Até mesmo eu tentei, gente, com a própria espátula, com a parte da textura e repondo o chantilly, mas não foi dando muito certo, não. Eu tive que parar, pegar a espátulazinha normal e ir aplicando, tá vendo? Mas é só repor mesmo. E outra coisa que eu percebi também é que quanto mais eu mexia com o meu chantilly, aí ele tá bem hidratado, né? Não tá tão assim, um ponto tão perfeitinho, mas ele tá hidratado. Mas conforme a gente vai mexendo, por eu errar muito, por eu não ficar satisfeita ali com o alisamento, eu ficava tirando toda hora o chantilly, eu ficava mexendo muito no chantilly e ele vai entrando em contato com a temperatura ambiente. Isso vai amolecendo um pouquinho ele, tá? Então, se você mexe muito, movimenta muito, como eu fiz, você vai perceber que a textura dele vai ficando um pouquinho já mudando, assim, mais molinha, tá? Mas, novamente, se perdoem, paciência. Esse não é um bolo aí de encomenda pra ninguém. É um bolo que eu fiz pra gente comer aqui em casa mesmo. E eu quis testar uma decoraçãozinha mesmo, só de bobeira mesmo. Que eu gosto de inventar história. Tá? Fui alisando até eu conseguir o máximo que eu consegui aí, tá, gente? Depois eu limpei esse pezinho aí do meu bolo, tá? Da tábua. Eu fui limpando com papel guardanapo, papel toalha, tá, gente? Sem problemas, suja mesmo. Quem tem habilidade aí, com o tempo vai sujando menos.
Mas eu não tenho, então eu fui sujando, acabei sujando muito, mas não tem problema que eu limpei depois, tá? E aí, gente, eu já vou falando pra vocês como que eu vou fazer aí as bandeirinhas, né? Eu vou fazer umas marcações no meu bolo com palitinho de dente, do que seriam umas cordinhas, sabe? Que vão tá pendurando aí as bandeirinhas no bolo. Tá, gente? E vocês vão ver que vai acontecer um acidente aí. Um acidentezinho básico de iniciante, mas no final das contas deu para mostrar para vocês aí o que seria a proposta da decoração, a proposta do bolo, né? Aí eu fui desenhando de levinho, tá? Para não machucar por dentro do bolo. Só fui marcando mais ou menos assim o que eu queria fazer, ó. Tá vendo? Como se fosse umas cordinhas onde as bandeirinhas vão ficar penduradas. E aí eu peguei, gente, o próprio chantilly aí que eu embolsei, que eu alisei com a espátula e alisadora, eu tingi ele de preto, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar pegando o chantilly, deixando um pouquinho de chantilly branco ainda, pra tá fazendo isso. Mas com uma cor bem clarinha não interferiu, não. Eu peguei essa mesma cor pra poder... E olha aí, gente. Tentei tirar depois essa sujeira aí que ficou. Não deu certo, então tive que deixar manchado assim mesmo. Mas deu pra mostrar aí, a gente esconde pra trás, né? E deu pra fazer bonitinho, tá? E vocês perceberam que não ficou certinho. Olha só como é que ficou tudo, né, gente? Mas eu não sou profissional, gente. Não tenho habilidade, não tenho prática nisso. Mas tentei fazer, então tentem aí também, tá bom? E aí, gente, eu peguei o bico folha. Eu vou fazer essas bandeirinhas com o bico folha. E esse bico a gente tem que trabalhar com ele assim, pontudinho, virado pra cima. Se você virar ele ao contrário, de lado, ele não sai nada, tá? Eu peguei, gente, fiz a mesma coisa que eu fiz com o chantilly preto. Só que ao invés de usar o corante preto, eu usei o corante vermelho. Tá bom? E aí eu fui puxando assim algumas bandeirinhas vermelhas, fiz isso com a cor laranja, fiz isso com a cor azul também, tá, gente? Ficou muito bonitinho. Eu acho que ficou realmente parecendo aí uma bandeirinha. Essa parte preta aí ficou muito feia, né? Com certeza, confesso. Tenho que admitir. Mas ainda assim, as bandeirinhas, eu achei que o motivo, a proposta, ficou até legal. Né? Vocês podem fazer pitanga no lugar de fazer essas cordinhas pretas, assim, fazer com as pitanguinhas também, né? E aí, minha gente, aqui em casa eu tenho mais de um adaptador, né? De manga de confeitar. Eu só fui pegando o bico, trocando, lavando e botando as outras cores. Agora fiz a mesma coisa com a amarela, tá? Tingi, tá? Esse chantilly aí meio laranjinha que a gente usou nessas cores aí, amarelo, azul, tá? Eu tenho que dar aqui um parabéns para as meninas confeiteiras, porque, gente, vamos valorizar o trabalho das pessoas. Não vamos botar preço no trabalho dos outros, porque isso é muito feio, tá? Quando você desvaloriza o trabalho dos outros, isso é uma falta de respeito terrível. Olha o trabalho que dá. Quando você pegar pra fazer, dependendo do que você for fazer, você vai ver que dá trabalho pra caramba, gente. Fora a preocupação que dá, né? Você quer que a pessoa pegue, assim, chegue o bolo certinho. E às vezes os imprevistos acontecem, você se estressa com alguma coisa. Então, gente, vamos valorizar. Não fica botando preço no trabalho, principalmente o trabalho de artesão em si, no geral, tá? Que é um trabalhão, sujou coisa pra caramba aí. Se vocês vissem como ficou minha cozinha, nossa. Aí, gente, eu peguei um outro bico folha, que essas numerações eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Um outro bico folha que é diferentezinho, tá? E eu peguei esse chantilly vermelho que sobrou e misturei com o restante do chantilly que tinha sobrado, tá? Do meu alisamento do bolo. Ficou essa corzinha parecendo acerola, né? Eu gostei, tá? Vocês podem mudar, fazer de outra cor aí. Mas eu quis usar essa daí porque era a que eu tinha pronta. E eu fui fazendo esse movimentozinho de conchinha com esse bico no pé do meu bolo. Tá? Eu achei muito bonitinho, gente. Gente, se vocês nunca confeitaram nada, experimenta fazer. Vocês vão se apaixonar. E aí, gente, eu tenho um biquinho pitanga aberta, tá? Esse bico não tem numeração. É como se fosse um bico um M, só que pequenininho, sabe? Que dá pra fazer umas rosetinhas.
Eu não tenho numeração porque realmente a marca, esse foi um dos bicos que foi meu primeiro conjunto de bico de confeitar. Então eu não tenho essa numeração, não vem com numeração, tá? Mas é um biquinho pitanga aberta, um bico pequeno ou médio, tá? Vim fazendo essas pitanguinhas, vi que não gostei, que ficou feio, né? Fui testando algumas coisas aí na parte de trás, já que eu tinha borrado com preto, né? Eu fui testando. Não gostei, resolvi não fazer no restante do bolo. Mas aí vocês, nada impede de vocês usarem a decoração e a criatividade de vocês, tá? E aí, minha gente, eu fui fazendo o mesmo movimento que eu fiz na base do nosso bolo, não tem? Com bico folha. Eu fui fazendo com esse bico aí que eu fiz as rosinhas. Nos cantinhos aí, nas emendas da cordinha que tá segurando as nossas bandeirinhas. Eu fui fazendo assim, meio conchinha, sabe? Um movimento meio conchinha. Em cima aí na quina do bolo, na parte de cima. Só pra dar um acabamentozinho, tá? E ficou desse jeito. Tentei fazer umas rosinhas aí pra cobrir essa parte preta que eu tinha lambuzado. Não deu certo, eu achei que ficou feio. Parei no meio do caminho e deixei pra lá. E aí, minha gente, tô forrando a parte de cima do nosso bolo com paçoquinha triturada e os nossos brigadeiros de paçoca. E aí, eu vou fazer uma fogueirinha. Estou fazendo uma fogueirinha com pau de canela, tá, gente? Normal. E eu grudei um pauzinho no outro com chantilly mesmo. Mas se vocês forem fazer assim, quiser deixar mais bonitinho, gruda com chocolate, tá? Que o chocolate serve de cola nesses momentos, tá? E aí por dentro eu vou vir com mais chantilly fingindo que é o fogo. Só que eu já não tinha mais chantilly branco, gente, pra fazer as três cores, né? Com amarelo, vermelho e laranja. Então eu usei só o vermelho mesmo pra demonstrar que seria o fogo. Mas fica certinho assim, bonitinho. Faz meio puxadinho assim, com as cores certas, que vai ficar parecendo fogo. Gente, o total de chantilly desse bolo foi 2 caixinhas de 200 ml, tá? Ou foi 400 ml total aí de chantilly usado. Um bolo de 15, 20 centímetros de diâmetro, tá? E assim ficou o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa as falhas. Essa parte aí de teste vocês ignorem. E usem aí a parte bonitinha, né? Que sirva de inspiração para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, curte o nosso vídeo. E beijinhos!